Oba! Boa noite. 14 de maio, aniversário do time do meu coração. Parabéns, Nacional de Montevideo, que amanhã estamos jogando, viu? Taça Libertadores. Te cuida, Inter, te cuida, Colorado. Este é o Semanarte, o programa que toda semana a gente fala de arte, cultura, daqui desde Brasília para o mundo. E justamente em homenagem à nossa audiência lusofalante, aos amigos de Semanarte, a nossos companheiros, colegas que estão sempre aqui toda semana, Mauro Rocha, Vitelli, Ana Rossi, enfim, gente, todos vocês. Mas hoje não vai ter o Semanarte habitual. Hoje vou fazer diferente. Vou fazer diferente porque estou de luto, estou doído, estou muito triste. Quero que entendam, meus amigos brasileiros, que hoje eu não conseguiria pensar em muita coisa, meu coração está sofrendo. É a perda de Pepe Mujica, e acho que vocês merecem conhecer um pouco mais de Pepe, além do que vocês vão saber na mídia hegemônica, normal. Então, eu não vou conseguir fazer outra coisa que falar de Pepe hoje. E vou falar em português. Amanhã, no Semanário Latino-Americano, com Brenda Marques Pena e Vinícius Borba, aí estaremos falando em espanhol para nossos amigos latino-americanos. Mas hoje aqui é para nossa audiência daqui do Brasil. Um abraço para o DF. Os brasileiros estão sofrendo muito. Se hoje fôssemos a falar de arte e cultura, meu Deus, há uma bronca com os editais, há uma bronca com esse Estado de extrema-direita que maltrata a cultura e os artistas, enfim. Mas fica para a semana que vem. Hoje eu quero falar para vocês um pouco del Pepe Mujica, de José Alberto Mujica Cordano, un descendiente de españoles y italianos. Ele sempre falava assim: é o homem e a circunstância. Tá certo. Nós podemos fazer o que quiser, mas se a circunstância e o mundo e o destino nos dizem fazer outra coisa, nós somos folhinhas ao vento. Então, nós somos o que nossa circunstância nos apresenta na vida, neste pequeno milagro que chamamos vida, este pequeno grãozinho de coração, emoção que vai desde nosso nascimento até a morte. E depois, quando a gente olha o mundo, olha o planeta, aí que a gente vê que não somos merda nenhuma. Gente, o Pepe. Até não faço este programa ao vivo, há muito tempo que não gravo. Hoje eu vou gravar e depois talvez eu insira alguma foto aí para ilustrar. Mas falando da circunstância e o homem, Mujica era um homem produto da circunstância, dos seus tempos históricos. Somente para colocar em contexto, acabada a Segunda Guerra Mundial, chauta e tal, Estados Unidos tem um pátio traseiro. Aí nós descobrimos que éramos pátio traseiro do novo império que acabava de substituir o Império Britânico. Ninguém vai discutir com Washington que nós não éramos, exceto uma pequena ilha ali do lado. A Revolução Cubana triunfou e em Washington se puseram... ¿Ya pensó si el comunismo cunde en nuestra América, en nuestro patio trasero? Y ahí comenzó todo un trabajo de Washington que colocó todo América, ya no tem más, América de joelho. Fue a voz de Washington que pasó a mandar en todos
menos em Cuba, em todos os países. A maioria deles mediante ditaduras militares. E os caras aí chamavam os principais militares de um país para treinamento, coisa para melhorar, tal. E, enquanto isso, os adoctrinavam. Assim, todos os militares do continente foram a visitar lugares tipo a Escola das Américas, em Panamá, onde eram doutrinados para que, quando chegara a hora, soubessem o que fazer. Como aconteceu aqui. Brasil foi dos primeiros, em 64, e foi o gendarme da região. Usaram Brasil, que era e é um império subregional, não vamos esquecer da história. Então Washington delega a Brasília: vocês que vão impor a ordem e cuidar do pátio traseiro. Brasil acepta. Pá, Xango, golpe militar. Se o golpe militar não funcionava, olha só que coisa, ali na frente das costas do Espírito Santo estava anclada a 5ª Frota do Atlântico Sul. Xango sabia disso. E sabia que se ele ficava em Brasília, ia correr sangue. Se foi, largou Brasília e a direita e os militares tomaram. E você sabe o que aconteceu nessa ditadura. Mas depois de Brasília, depois de Brasil, veio Argentina, veio Chile, veio Uruguai, toda a América plagada de golpes militares ou governos democráticos totalmente satélites de Washington. Eles colocavam desde a embaixada dos Estados Unidos, se decía quem era ministro de qué y tal y tal. Eduardo Galeano tinha uma frase maravilhosa que decía: o único país de América donde no há golpes de Estado é nos Estados Unidos. ¿Por qué? Nos States não tem embaixada dos Estados Unidos. O resto dos países, coronéis. Passamos todos por isso. É filho desse tempo, o Pepe Mujica. E antes das ditaduras serem inseridas, seja Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, são tempos de convulsão. Há que se criar na sociedade tremendas convulsões, tiroteio, pam, para ter a desculpa de implantar a ditadura. E nesses climas efervescentes, pré-ditadura, que era uma coisa lógica, estava dando para ver de longe que ia acontecer. Mas, claro, naqueles dias, fica no sapato naqueles dias daquele povo. Eles estavam sofrendo seu dia a dia. E el Che Guevara, um dia em Washington, falou: os uruguaios não têm que fazer guerrilha. Como vocês querem fazer guerrilha se não tem uma árvore nesse país para se esconder? Só poderia fazer uma guerrilha urbana. E Montevideo é tão pequeno que logo vão saber onde moram os guerrilheiros. Os tupamaros não levaram muito em conta. E assim que surge o grupo armado. Antes da ditadura, enfrenta o Pachecato. O Pachecato é a época de Pacheco Areco, presidente, extrema-direita, voceador, e os sindicatos são apaleados, e os estudantes vão presos, e a repressão terrível, terrível. Esse é o tempo pré-ditadura no Uruguai. E aí que os tupamaros saem a fazer suas histórias, roubam bancos, compram armas, sequestram gente, tal. E nessa organização, Pepe Mujica era um peão. Não era líder, era um peão. Ele pertencia a los que asaltaban bancos para financiar el resto, por ejemplo. La esposa, doña Topolansky, Lucia Topolansky, como era uma pessoa bem assim conceituada, tinha amigos ricos e tal, já tinha acesso a informações. Então, por isso era mais fácil. Lucia Topolansky decía: aquí debe haber buena plata, porque sabía, era una agencia bancaria o era una inmobiliaria o lo que fuese. Entonces, cada uno tinha sua parte. Mas, como líder, así de fazer os grandes sequestros, não, ele não era um líder nessa época.
sí participó de una fuga famosa, probablemente una de las más famosas del mundo, donde escaparon ciento y tantos. Mas luego fueron pegos y ahí sí, o coro cantó. Aí, quando é preso essa segunda vez, segunda não, já quarta vez, já a ditadura no Uruguai tinha se acirrado de um jeito, estavam as mãos duras do exército, e disse, estes tupamaros que foram recapturados, agora vão ser nossos reféns. Porque se vocês matam um polícia, um soldado a mais, começavam a matar vocês um por um. Lembre-se que todo esse povo estava preso sem julgamento. Não tinha causa, não tinha nada, era tudo a moda ditadura mesmo. Não tinha juiz, não tinha abogado, não tinha habeas corpus, não tinha nada. Eram as épocas duras da ditadura. E foi aí que Mujica entrou nessa, como sendo um dos responsáveis, e um dos chefes, e um dos, acho que 9 reféns. 9 reféns. Se morria a partir daquele momento um policial mais, um soldado a mais, começava a baixar. E eles ficavam trasladando, ficava um tempo aqui, outro tempo lá, mudando de lugar, a vezes ficavam dois, a vezes muito tempo ficava um sozinho, ou seja, birimbolando a cabeça. Nessa parte da história que Pepe sempre diz, que ele falava com formiga, que ele dava migalhas de pão para as ratas vir, e ele se sentir mais acompanhado, pelo menos alguém vivo, como uma rata, um camundongo, sei lá, vinha visitar ele quando ele tinha uma migalha de pão. E nessa hora que ele está ficando meio triqui-triqui da cabeça, que uma psicóloga disse, poxa, dê alguma coisa para ler para esse homem, que senão vai virar doido. Aí começa. Não vai ser coisa que comece a pensar, dá livro de física, de química, não. Mas pelo menos recuperou a razão. E quando sai, ele sai com uma pergunta impressionante. Por quê? E ele precisava de resposta quando sai, quando é liberado. A parte, quando é liberado, tem outro lance. Nesse periplo de refém, Mujica pede para as Forças Armadas um pinico, onde a gente faz xixi, onde faz cocô. Então, lá no comando da Armada, durante meses, vai para cá, PG1, assina, tá? Um dia chega, quando estava no Regimento de Cavalaria, em Santa Clara, 100 quilômetros de minha cidade natal, quando estava preso aí em um buraco, e o comando autorizou você usar esta escupideira, esta escarradeira, chame como quiser, pelela, pinico. E durante todo esse periplo, a escupideira, o pinico, foi com ele embaixo do braço. Para onde ele ia, Pepe levava a escupideira. O último lugar onde ele esteve foi num penal Liberdade. O penal Liberdade é onde estão os presos mais perigosos. Pero nenhum banqueiro que roubou milhões está lá. Tá? Só esses banqueiros pé de chinelo, isso está lá. Mas estes políticos que andam roubando dinheiro público, não, isso também não está lá. Mas não tem problema. Quando ele chega aí, ele não sabia, mas já estava muito perto da liberação, ele começa a plantar flores em um pedacito de terra, num canteiro, carpe, rega, pá, e daqui a pouco as flores começam a desfruxar, a aparecer, tá. E quando ele é liberado junto com o resto, que parecia uma jauria, aquele monte de povo correndo, braços abertos, a se encontrar com familiares, uma cena marcante na memória de uma sociedade, de uma comunidade, como a Uruguai. Esse dia, Pepe Mujica leva embaixo do braço aquela escarradeira cor-de-rosa, cheia de flores, cheia de calêndulas que ele tinha plantado, colhido lá no último lugar que esteve preso. Imagine, façam essa fotografia.
El Pepe con uma escarradeira cheia de flores e um monte de perguntas na cabeça. Por quê? Por quê e por quê? E para responder essas perguntas, Pepe começa e se introduz na antropologia. Estudia, pesquisa, lê. E a antropologia abre enorme quantidade de portas. Você pode ir para onde quiser. Aí nasce o filósofo popular que todos conhecemos. Porque a partir de aí, ele foi atrás das respostas em todos os gêneros da literatura, que começou com a antropologia. Olha só. Hoje desfrutamos das falas de Pepe. E no futuro muito perto, muito cercano, vai estar nossa juventude usando camisetas de Pepe e suas frases. Frases que ele encontrou lendo, pesquisando, aprendendo, assim. E aquelas flores, aquelas calêndulas que ele saiu do penal quando foi liberado, Passado uns poucos meses, estava lá, num bairro pobre da periferia, Pepe com Lucia, plantando o quê? Plantando flores. E durante anos, eles iam todo sábado, todo domingo nas feiras de Piedras Blancas a vender flores. Daqui a pouco, eles veem que é a partir da feira que eles começam a conversar com os vizinhos, com os amigos, e se dão conta que essa é a forma de fazer política. E convence todos Tupamaro que tem que entrar no Frente Amplio. No Frente Amplio, cheio de como que se diz, de acadêmicos, partidos históricos, socialistas, comunistas, miraban para ellos y dicen, no, estos sediciosos, terroristas. Por otro lado, los tupamaros decían, tenemos que hacer el juego diplomático, democrático. Con las armas no pudimos, vamos con los votos. Y así comienza, dentro del Frente Amplio, dentro de la izquierda, en 1973, el grupo Tupamaro. Y Pepe, que va a feira toda semana, luego aparece con una moto, 50 cilindradas, si encuentro a foto voy a colocar aquí, donde coloca un alto-falante, una batería, allí puede colocar un micrófono y allí comienza, en cualquier esquina comienza a hacer un meeting. Vizinha, oh, boa noite. Al principio, las mateadas, eles se juntavam, sabe para quê? Eu vou te explicar. Eles se juntavam para uma coisa muito simples como esta. Se juntavam para tomar mate. E se organizavam mateadas. Tomar chimarrão, todo mundo, conversar. O chimarrão é a primeira rede social de América. Isso está no outro programa. Outro dia eu conto. Ou se não, vai lá no link do YouTube que eu te conto. Decíamos de las mateadas. Y allí comienza la carrera política de Mujica. En el 2010, no, en el 95, él va a parar al Parlamento, porque esas mateadas, ese conocer gente pobre en todas las ferias de la periferia, lo coloca allá en el Parlamento. Llega Mujica al Parlamento su primer día, de calça jean gastada, arremangada, uma campera jean muito parecida com esta, estou homenageando ele, e estaciona su Vespa. O guarda civil de trânsito que está estacionando, porque aquele estacionamento não é diputado, onde aquele velho decrépito vem a colocar sua moto velha. Ô senhor, vai ficar muito tempo aí? Perguntou o guarda de trânsito. E Pepe é um cara com um humor incrível. Pepe olha para ele e diz, olha, por 5 anos é seguro que eu vou ficar aqui. Aí foi que o policial ficou sabendo que aquele era diputado. Ninguém conhecia, solamente o pobrerio das periferias, dessas feiras vizinhas. Eles sabiam, conheciam porque eles vinham, participavam com elas. E assim começa a carreira política.
Bastou um período como deputado e no período seguinte, senador. Bastou um período como senador e na eleição seguinte, candidato a presidente. E junto com ele vinha Astori. Astori era a parte mais conservadora do Frente Amplio, da esquerda. Quer dizer, era Pepe Mujica e Astori que estiveram aqui em Brasília. Mujica e Astori, a fórmula presidencial que viene a visitar Brasília. Estuvo en Buenos Aires, la segunda ciudad en cantidad de uruguayos, después de Montevideo, donde hay más uruguayos, es en Buenos Aires, pero vino aquí a Brasilia. Aquí en Brasilia, como en todos lados, se reunía con la comunidad de uruguayos. En San Pablo somos muchos, en Porto Alegre ni te conto. Mas, cuando llega aquí a Brasilia, a embajada me avisa, olha, amanhã, a tal hora, está chegando Pepe e Astori na embajada. Tá bom, lá vamos eu com minha esposa. Quando chegamos lá, é aquele inferno. Vem toda a imprensa de todos os canais de Montevideo, de Uruguai. E Pepe e Astori ali no meio. E bom, ele primeiro no auditório, agradecem, tapa, e se agora vamos nos reunir com a comunidade uruguaia, como estamos fazendo por todo esse período. E lá vamos para uma sala. Mujica, Astori e a comunidade uruguaia. Sabe quem era? Eu e minha esposa. Essa era a comunidade uruguaia aqui em Brasília, quando Pepe e Astori eram candidatos. E assim nós quatro ficamos 40 minutos trancados numa sala conversando. Eu fiquei sabendo depois por uma jornalista que disse que eu falei 30 minutos, Pepe falou 5, Astori 5 e minha esposa 5. Que só escutava a minha voz. Quando os outros falavam, não sabia de que se tratava. Bah, intrigas, não sei se era assim também. Mas quando termina a reunião e a gente abre a porta, eu passei uma vergonha desgraçada, porque ali, enfiado, amontoados nos corredores, estava, primeiro, o embaixador, um gordo sufocado por uma gravata, careca, transpirava naquele corredor sem ar-condicionado com 40 graus de Brasília. E ali estava o embaixador, o chefe de gabinete, os jornalistas que foram de Montevideo, tinham viajado horas incômodos em avião e estavam ali sem beber água, como eu digo, num corredor sem ar-condicionado. Cara, eu me senti muito avergonhado, porque eu vinha de passar 40 minutos tão maravilhosos com eles e ver aquele povo ali sofrendo, provavelmente por minha causa, porque se eu não vou aquele dia com minha esposa para a embaixada, não teria acontecido isso. Hoje, quando você anda pelo mundo, em muitos continentes, em muitas cidades de idioma e de cultura diferente, você consegue ver murales, estátuas, nome de praça, nome de ruas. E você vê muito mural nas ruas del Pepe Mujica. Na Europa del Este, em Latinoamérica, na África, por todos lados. Agora Pepe já não é mais gente, agora é legenda, é lenda. Imagina o que vai ser? Seguramente o maior dirigente político desta Latinoamérica, destes tempos. E aí virá seguramente alguém, se o cara só teve 5 anos de presidente, como que vai ser o maior? Bom, há divergência, seguramente vocês conhecem outros que fizeram mais. Eu sei que Lula fez muito mais que Mujica e está fazendo, são mundos diferentes. Mujica queria ser presidente da Argentina, não de Brasil. Enfim, o que fez Lula para ser o maior? Bom, Lula nunca se deu muito bem com as feministas e discutiu muitas vezes, mas as feministas coparam o parlamento e votaram uma lei
a lei do aborto. E ele, como presidente, falou: olha, eu sou contra essa lei, mas essa lei vem do parlamento e o parlamento é a voz do povo, e eu não tenho coragem, como presidente, de vetar nenhuma lei que venha do parlamento. E ele nunca votou nenhuma. E engoliu em seco, e ele, que não teve filho, assinou aquela lei que ele achava uma porcaria do aborto, e Uruguai hoje tem muitas mães que salvam sua vida graças a essa lei, e muitas mais que são encaminhadas com psicólogo, com atenção médica, e evitamos crianças largadas por aí. Enfim, também Pepe, ou seja, não ser feminista e ter votado isso, tem que ter culhões, viu? Porque aí contra seus próprios princípios, e nos incomodou em votar. Claro, não esqueçamos que em casa tinha a Dona Lucia, que ficava no ouvido dele. Ele também nunca foi muito pro LGTB. Não foi mesmo. Mas quando ele viu que a comunidade tinha se expressado e tinha dito e acordado e colocado outra lei no parlamento para o casamento homoafetivo, o casamento gay, como chama, o casamento do mesmo sexo. E homens podem casar com homens e mulheres podem casar com mulheres. Ele assinou também, porque vinha do parlamento. Mas o mais incrível foi a que ele mesmo patrocinou, que foi a lei do cannabis. A partir de sua presidência, você vai na farmácia e compra o cannabis. Você tem direito a comprar 40 gramos de cannabis por mês. Cannabis de primeira qualidade, não essas porcarias que vendem aqui, tá? Nada que ver com o prensado. E sabem por quê? Pepe não fumava maconha. É mais, criticava bastante, ele fumava tabaco, mas criticava bastante quem fumava maconha. Mas cada vez que eles voltavam, Pepe e Lucia, à sua casa, dos actos de Frente Amplio, mas sempre a mesma reclamação: que coisa, tá vendo esses guris? Só fuma maconha, é um cheiro insuportável. E aí Pepe se torna presidente. E Pepe se encontra com Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente de Brasil. E Fernando Henrique Cardoso diz: eu tive a chance de legalizar a maconha e não tive força política. Pepe abre os ojos, não diz nada. Va a visitar México, e en México se encontra con Calderón. Y en una conversa así, Calderón dice: olha, ¿sabe una cosa que me arrependo, Mujica? Es de no ter legalizado a marihuana. Otra vez. Y eso acontece en Colombia, acontece en Perú, acontece en varios países ex-presidentes. Ni un presidente en la actualidad, porque ni un tenía culhões ni fuerza política para hacer una barbaridad de esa. Plantar marihuana para vender para... Está loco. Con lo que dio censurar la droga de los pobres ya en el comienzo del siglo XX. Y ahora que presidente Pepe y Lucía vuelven a casa y dicen: pero vos viste, fulano dice que hay que legalizar la droga. Y cuando ven la juventud fumando maconha, dice: claro que hay. Y manda el ejército plantar y proteger, y las farmacias que quieran vender. Y eso ha colocado Uruguay un paso a la frente de muchos otros países. Después de Uruguay, Canadá, Estados Unidos, algunos estados de Estados Unidos, todo el mundo quiere legalizar. Porque en Uruguay se dieron cuenta que no es tan mal como presentaba. Y ahora comienza toda una línea produtiva a partir del cannabis medicinal, que es fundamental para muitas famílias, principalmente aqueles que têm crianças com a epilepsia refratária. Ai, que coisa horrível,
uma criança que tem 15, 20 ataques por dia, começa a tomar as gotas e depois se reduz a 2, 3. Eu vi, ninguém me contou. Tá? Tá? Como decía Pepe. Entonces, no es solamente cannabis medicinal, es a cuestión culinaria, es a celulose que se hace más rápido. En fin, son muchas cosas que no voy a entrar aquí. Mas esas tres fueron las grandes leyes que en 5 años Mujica colocó. Y por eso que es el mayor político latinoamericano. Si fuese eso es, mas ese político latinoamericano levó 6 tiros y pasó 12 años preso en condiciones subhumanas, sin juicio, sin abogado, sin habeas corpus, sin médico, sin colchón. Mas por eso, eso ya son motivos bem interesantes para decir Mujica es el mayor político de Latinoamérica destes tempos. Mas é pouco, com isso não dá. Lula fez muito mais por esse tempo. O López Obrador fez coisas incríveis. E assim poderíamos encontrar muitos políticos que fizeram coisas incríveis também. Mas, para aí, esses outros todos maravilhosos que temos, eles doaram el 90% de seu salário? Para aí, vou repetir. Hoje, centos e miles de uruguaios têm casa própria porque Mujica impulsou planos sociais. Ele mesmo doava 90% de seu salário. De $14.000, ele ficava com $1.200. Para que mais? Se com isso me dá para viver, se eu vendia flores na feira. É fácil ser político e administrar o dinheiro do povo e ser generoso. Quero ver ser generoso com teu dinheiro. Pepe, somente depois que foi presidente que obrigaram, ele deixou ir a hospitais públicos. Ele era como qualquer outro, e andava em um Fusca, em uma moto velha, e foi assim até o fim de seus dias. É difícil encontrar outro político que se queira comparar. E se era difícil agora que estava vivo, e era gente, a partir de agora que legenda, aí não vai ter com quem, e vai ter o lugar e o reconhecimento que corresponda. Os amigos de Samanarte, eu precisava botar para fora e contar a vocês algumas coisas. O Pepe tinha um humor, eu estou sentindo muita falta dele, gente. Mas eu tenho cumprido com minha missão de hoje. Vou cortar por aqui, mas vou contar uma última anécdota, porque ele tinha um humor negro, muitas vezes. E ele metia em algumas frases ferinas a faca até o talo. Mas eu lembro uma coisa muito engraçada. A lei de cannabis acabava de ser chancelada. A partir de agora, em Uruguai se vai poder vender marihuana na farmácia. Muito bem. Primeira ronda de imprensa depois dessa lei. Assim de jornalistas de todo o mundo. Você tem que ver, Uruguai estava nas manchetes. Uruguai libera maconha. Meu Deus! Tinha jornalista de todo mundo. E uma jornalista se levanta para fazer uma pergunta para Mujica. Diz: senhor presidente, quer dizer que a partir de agora eu vou poder vir aqui ao Uruguai e pedir para algum amigo vá lá na farmácia e compra marihuana para mim. É verdade isso, senhor presidente? Mujica era dono do silêncio. Quando ele ficava em silêncio, não voava nenhum mosquito. O silêncio era cortante. Era parte da resposta a esse silêncio. E aqueles cento e tal jornalistas de todo mundo ficaram em um silêncio sagrado, porque
El presidente iba a falar se um estrangeiro podia vir ao Uruguai a comprar marihuana, ou algum amigo poderia comprar para ele. Olha só que situação, a pergunta da moça que todo mundo tinha na ponta da língua, e ela que fez? E ela estava ali em pé, segurando o microfone, esperando a resposta. E Mujica hace um silêncio, faz um silêncio daqueles. Olha para ele com um sorriso de velhos, raposa, bandido, picarão, picaflor, responde para ela: eu tenho certeza que ninguém vai negar nada para você. Estou seguro que nadie te lo vai negar. Claro. A partir daquele momento, a conferência de prensa virou um pandemônio, de todo mundo morto de risa, e o humor foi mudado, e a partir dali as perguntas e as respostas tiveram outro tom coloquial, mais distendido, que nada tinha que ver com o começo de uma coisa tão importante, porque depois muitos países queriam fazer a mesma coisa e hoje estão fazendo. E aqui em Brasil, o Supremo já falou que o cannabis medicinal é legal. E muito em breve vamos a ter um congresso que fique acordo a seu tempo histórico. Ele perdoou todos os seus algozes, todos os carrascos, todos os carcereiros, ele perdoou. E aqui, para terminar, quero contar a vocês, isso teve uma influência na minha vida, assim, manifiesta. Eu passei mais de 20 anos longe do Uruguai. Quando eu voltei porque o Frente Amplio tinha ganhado o governo. E ali na televisão eu vejo Mujica sendo escoltado por Batalhão Florida, que foi o batalhão que levou ele preso e custodiou quando foi prisioneiro. E ele disse, para todo mundo ouvir: eu não tenho contas para cobrar. Eu não tenho ressentimentos. E não esperem ódio de minha parte. Vai ser o melhor político de teu tempo lá nos quartéis, com 12 anos enterrado e com um monte de balaço. Eu que tinha contas para acertar com o passado de minha cidade, de meu departamento, de meu país. Naquele momento eu disse: Raul, suas contas são muito pequenas. Este velho tem contas maiores e a está perdoando. Por favor, Raul, tenha a grandeza do Pepe. Cara, aquele dia eu tirei de minhas costas uma mochila incrível. Nunca mais pensei em vingança. Nunca mais pensei em entrar na justiça a processar meus algozes, meus torturadores. Nunca mais. Nem lembro deles. E eu se lembro que durante 20 anos, durante meu exílio, eu sonhava com um dia voltar ao Uruguai e meter em cana aqueles filhos da puta que me tinham torturado. E graças ao Pepe, aprendi essa lição. Aprendi. Porque eu mesmo nunca mais quise nem saber. Passou. E graças ao Pepe. Amigo de Semanarte, graças. Obrigado. Mauro Rocha, Vitelli, Ana, todos vocês. Gente, Fernanda, nossos companheiros habituais. Um abraço. Semana que vem voltamos com o Semanarte sobre arte, sobre cultura. Obrigado.